Seja muito bem-vindo ao canal do Code Boost. O meu nome é William Moreira, sou desenvolvedor front-end e criador da formação Code Boost. O que a gente vai aprender no vídeo de hoje? Eu vou te ensinar a como criar este carrossel de imagens com auxílio de uma biblioteca que eu vou estar te mostrando, mas de forma bem simples e direta. Porque eu tenho certeza que no final você vai ver que não é nem um bicho de sete cabeças como que se cria um componente desse, que é um componente que é bastante utilizado na maioria dos projetos front-end, ok? Então, antes de mais nada, eu peço por gentileza, curta esse vídeo, se inscreva no canal para você receber as notificações aí, porque toda semana eu estou lançando vídeo ensinando a você a fazer vários exercícios que envolvem desenvolvimento front-end, tá? Com a minha metodologia, que é direto ao ponto. Então, sem enrolação, vamos colocar a mão na massa. Aqui, deixa eu apresentar para você, primeiramente, qual biblioteca que a gente vai utilizar para poder criar o carrossel. E ela se chama Sweeper.js. Eu vou deixar o link para você aí nos comentários. Mas desde que eu me conheço como desenvolvedor front-end, eu utilizo essa biblioteca de fazer carrossel. Mas por que você utiliza ela? Pelo seguinte fato, ela é muito simples de se instalar e de se utilizar. E também pela gama de tipos de carrosséis que tem para a gente criar. Olha para você ver aqui. Carrossel com seta, com bullets, com progress bar aqui, que é o paginator, com fracionário, enfim. Existe uma gama enorme de slides aqui dentro. Então, por isso que eu gosto de utilizar ela, porque ela é muito simples. Então, vamos criar um projeto aqui. Vou chamar de carrossel slide. Vou abrir aqui dentro do VS Code, tá? E aqui vai ser o seguinte, vai ser um index, peraí. Vai ser um index.html. Criar uma pasta CSS, onde vai ficar os nossos estilos. Uma pasta JavaScript. E a pasta IMG, eu vou colocar o zip dela aí, porque aqui contém todas as imagens que a gente utilizou aqui no exemplo. Mas você pode utilizar a imagem que você bem entender, tá? Então, eu vou copiar ela aqui. Vou jogar dentro da nossa pasta. Olha lá, certo? Vou criar uma pasta SAS aqui, porque a gente vai utilizar SAS para poder fazer o código CSS. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar um arquivo HTML5. Slide carrossel, Code Boost. Tá? Deixa eu ver aqui agora. Vou criar os arquivos SAS aqui. Main, que é o principal. E uns styles para poder colocar os estilos aqui. Aí eu vou importar o SAS aqui. Importar o style, no caso, né? Porque veio uma ideia na minha cabeça que é o seguinte. Se você chega nessa aula, você não entende o que é SAS, você não sabe o que é SAS, volta nos vídeos anteriores lá onde eu ensino o que é front-end do zero, porque lá eu explico todo esse ecossistema na parte de estilização e vai ficar mais claro para você, tá? Então, vou importar o styles aqui, que é esse arquivo onde a gente vai codificar. Vou criar um arquivo reset, que é o que eu gosto de fazer sempre. Padding 0, box size border box. Tá? Deixa eu ver, deixa eu rodar o WhatsApp aqui, que é uma extensão que a gente utiliza. Eu utilizo duas extensões para os exercícios. Uma é para compilar o SAS, que é o SAS Compiler, e a outra que é o Live Server. Para quê? Para a gente rodar o nosso arquivo index.html no servidor local, e toda atualização que a gente fazer dentro do CSS ou dentro do HTML, ele já dá um refresh automaticamente aqui na página pra gente. Então aqui agora eu vou importar o arquivo CSS que foi criado aqui dentro, ó, na hora que eu compilei o SAS. Então vai ser o ponto barra ss barra ponto min.css. Deixa eu colocar um H1 aqui só para a gente ver se o nosso reset apareceu. Ele já está aceitando já, quer ver?
Se eu vir aqui embaixo, olha lá, ó, asterisco, ele aplicou para todos os elementos, tá? Como se fosse um reset. Show de bola, né? Então, com isso, a gente já pode iniciar. Então, primeiramente, eu vou montar a estrutura e depois a gente vai para o CSS e em seguida o JavaScript. Só que eu vou dividir em duas partes. A primeira, o que eu vou fazer? A gente tem que entender da seguinte forma, que aqui a gente vai ter dois slides. Um slide que vai controlar esse slide grandão aqui, né? Que é o full. E um slide que vai controlar as thumbnails. E no final, a gente tem que ligar os dois slides. Porque se eu passo por aqui, se eu arrasto para o lado aqui, vou atualizar aqui, olha lá. Se eu arrasto para o lado, a thumbnail tem que acompanhar em qual slide está ativo, correto? E se eu clico em algum slide, ele tem que mudar aqui para o slide que eu cliquei. Ou seja, os dois slides têm que estar interligados. Então, a gente vai fazer isso no final. Tá? Então, você tem que entender isso. Então, a gente vai criar dois slides. O primeiro slide vai ser o slide, esse grandão aqui, ó, que é o slide da imagem. Então, eu vou criar uma div box que vai englobar toda a nossa estrutura. E aqui dentro eu vou ter um slide chamado slide imagens, que é o do full aqui, tá? Então, vai ser dessa forma. E aí, agora, toda essa estrutura que eu montar aqui dentro desse slide para as imagens é a estrutura que o Sweeper Slide pede, ok? Não é eu que estou inventando, é uma receita de bolo que está na documentação do Sweeper Slide que pede para ser dessa forma. Só que antes da gente começar aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a instalação da biblioteca do Sweeper no nosso projeto. Porque a gente não adianta nada a gente montar o HTML, mas a lib não está instalada. Então aqui eu vou entrar lá na documentação do Sweeper, tá? Você vem aqui em Docs, Getting Started. E aqui embaixo tem os dois arquivos que precisam ser instalados para que a lib funcione. A primeira é o arquivo CSS do Sweeper. Você vai copiar ele. Vai vir aqui antes da chamada do main.min.css e vai copiar ela. Beleza? Agora, a gente vai pegar o JavaScript do Sweeper e vai chamar lá embaixo, antes do fechamento da tag body. Ok? E aproveitando aqui, vamos criar um arquivo JavaScript aqui, tá? Chama scripts.js. Com isso, eu vou chamar ele aqui no meu projeto. JS/scripts. Beleza. Chamado o CSS do Sweeper e o JS do Sweeper, a gente já pode começar a montar a estrutura HTML. Então aqui dentro, o que o Sweeper pede, a forma organizada, que dentro do nosso slide, a primeira div pai que tem que ter é uma div com a classe Sweeper Whopper, tá? Que é uma div que vai englobar todos os nossos itens do slide, ok? E dentro do Sweeper Slide, do Sweeper Whopper, a gente vai ter vários itens de slide, que é o que é esses itens de slide? Então, basicamente, cada imagem dessa aqui. Então, a gente vai ter uma div com uma classe Sweeper-slide, tá? Então, cada Sweeper Slide desse vai ser uma imagem dessa. A gente tem 5 imagens, correto? Então, a gente vai chamar a primeira imagem, slide 1, e a gente pode copiar 5 vezes aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É que no caso é 4, porque tem que ter 5 imagens. Então aqui eu vou trocar 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, deixa eu abrir o exemplo nosso aqui, que é esse, ó. Olha para você ver, ó. O CSS do Sweeper já está aplicado, mas o slide não está funcionando, porque está dando barra lateral, ó. Todas as imagens estão um do lado do outro, que é a configuração do CSS do Sweeper. Se eu vir aqui, por exemplo, e apagar o CSS, o que vai acontecer? As imagens vão ficar embaixo da outra. É uma div embaixo da outra, como se não tivesse nada. Então, não vai funcionar. Por isso que eu falo, a gente precisa do CSS do Sweeper e do JavaScript. Aí, com o CSS, ele já organiza como tem que ficar as coisas. Agora, para a gente fazer funcionar esse slide, a gente precisa fazer o quê? Fazer uma configuração dentro do JavaScript. Então, a gente vai entrar aqui dentro do nosso scripts.js
E aí, como que faz a configuração para poder inicializar o nosso slide? Vou criar uma variável chamada slide. E essa variável vai receber a inicialização do sweeper. Então, vou colocar new sweeper, utilizar o método sweeper. E dentro do sweeper, basicamente, o que a gente pode fazer para ele funcionar? Eu vou pegar a classe que eu criei aqui, que chama slide imagens, e vou chamar aqui dentro como classe. Só com isso, o nosso slide praticamente já funciona. Olha lá. Entendeu? Ó, ele está dando scroll lateral aqui ainda. Tá? Por quê? Porque a gente tem que resetar isso via CSS. Mas o nosso slide está funcionando. Ó. Eu estou passando com o mouse e ele está mudando a imagem. Entendeu? Só que eu gosto de colocar mais algumas configurações a mais. Ou seja, deixar um pouco mais bonito esse slide. Porque se você ver aqui no exemplo, ele tem um efeito de fade, ele dá uma passada mais suave. Então tem como a gente fazer essas configurações. E aqui dentro do sweeper, a gente consegue passar um segundo parâmetro. Porque o primeiro parâmetro é o nome do slide, o nome da classe que a gente criou aqui. E o segundo parâmetro é um objeto de configurações que a gente vai colocar. Então, a primeira configuração vai ser o effect. O que é esse effect? É o efeito que vai ter o slide. Então, vai ter um effect de fade. Na hora que eu vim aqui, ó, e passar para o lado, olha para você ver. Já está igual o outro slide, correto? Olha lá. Agora, a próxima configuração é speed. É a velocidade que vai fazer a transição do slide. Vou colocar 800 para ser bem suave, ó. Entendeu? Olha lá. Tá bem suave. Se eu comparar, ó, apagar, ele passa rápido, ó. O efeito de fade. Com o speed, ele vai passar com uma velocidade de 800 milissegundos. Tá? Então, por isso que tá suave. A próxima configuração que eu gosto de colocar é o grep cursor true. O que é isso aqui? Na hora que eu passar o mouse e arrastar, peraí, deixa eu ver se eu digitei, é grep cursor true. É isso mesmo. Na hora que eu passar, ó, ele coloca tipo uma mãozinha, sabe, ali pra você ver, ó. Entendeu? Olha lá. Ele passa pro lado. Só não sei porque a mãozinha não apareceu aqui. Gap cursor. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Ah, é grep. Olha lá. Sabia que tava errado. Não é grep, não, ó. É esses mínimos detalhes que a gente erra, ó. Mas ele coloca a mãozinha, ó. Pra simular que você pode passar pro lado, tá? Então, por enquanto, esse slide a gente terminou, mas a gente precisa fazer configurações de CSS. Então, por isso que eu vou separar em dois. Eu faço essa primeira configuração do slide maior e depois eu faço a configuração do sweeper de thumbnails, tá? Então, agora a gente vai para o CSS. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou deixar as imagens responsivas, vou dar um max width 100%. O box, que é a div que engloba todo o nosso conteúdo, eu vou dar um position relative. Por quê? Porque automaticamente aquele nosso slide que está aqui embaixo do thumbnails, ele vai ter que ser um position absolute, porque ele vai ter que ficar por cima do slide principal. Então, por isso que eu defino toda a área com position relative, para eu conseguir posicionar certinho aqui esse slide thumbnail. Então, position relative, width 100%, um range sem VH para ocupar toda a tela. E vou dar um overflow hidden em todo o conteúdo para não dar aquele scroll lateral. Tá? Então, ó, a partir de agora, ele não dá scroll lateral mais. Ó, nem rola a página, nada. Por quê? Porque esse slide tem que ocupar o tamanho da tela, independente, tem que ocupar o máximo da tela, independente do tamanho do monitor. Tá? Então, beleza. Agora, a gente vai fazer uma configuração de CSS no nosso slide aqui, ó, que é o slide principal, o maior. Então, está para o lado aqui, ó. Então, eu vou dar um width 100%, um range 100%. Aqui dentro vou dar nas imagens também, vou forçar width 100%, range 100% e um object fit cover. Para que isso? Com essa configuração, eu forço a imagem a nunca distorcer, independente do tamanho do monitor. Tá? Ela sempre vai ficar proporcionalmente encaixada, independente do tamanho da tela.
Isso aqui é um hackzinho que eu sempre uso, tá? Em questão de imagens, quando eu tenho que enfiar a imagem em alguma área, como se fosse uma máscara, beleza? Agora, com isso, a gente já pode partir para o próximo slide, que é o slide do carrossel, né? Só que, se a gente comparar aqui, você tá vendo que aqui embaixo tem uma parte mais escura. E o nosso slide aqui, ó, ele tá mais claro. Por quê? Porque eu criei um elemento aqui com gradiente para poder dar esse efeito. Aqui embaixo tá escuro e termina transparente lá em cima. Para que a thumbnail fique destacada. Então, o que eu vou fazer? Lá no nosso box, eu vou criar um elemento before, tá? Vai ser um before. Opa! E aí eu vou dar um content com width 100%, tá? Vou ocupar a tela inteira, vai. Vou dar um position absolute nesse before. Vou dar um inset 0. O que é esse inset 0? Basicamente é como se fosse left. Deixa eu abrir o nosso aqui. Vou pôr o before aqui para você ver. Eu criei no box, olha lá. Ó. Basicamente o inset é como se eu te desse top, right, bottom, left 0. Eu estou forçando que ele fique encaixado aqui em todos os cantos, tá? Então foi isso que eu fiz. E aí eu vou dar um z-index 2. Que eu quero que esse before fique por cima da minha imagem, tá? É do meu slide no caso. Vou dar um pointer events none, porque por eu ter dado um z-index 2, eu não quero que esse elemento que eu estou criando via CSS fica por cima da thumbnail ou do meu slide que impeça de eu arrastar com o mouse. Eu vou criar esse efeito de gradiente, mas ele não pode atrapalhar os outros elementos que estão ali dentro do meu projeto. Então, por isso que eu coloco pointer events none, para ele cancelar qualquer evento de clique, de sobreposição e deixa ele neutro. E aí, por último, para dar aquele efeito, a gente vai dar um gradiente. Então, eu vou dar um background de imagem, linear gradiente, com uma rotação de 180 deg, que é o quê? O gradiente ele vai vir de cima para baixo, ele vai começar numa cor inicial e vai terminar numa final. Então, a primeira cor vai ser uma transparente, não vai ter cor, e a última cor vai ser uma cor preta. Deu 6? Deu. Vou salvar, olha para você ver, ó. Chegou no efeito que a gente queria. Certo? Deixa eu ver se posicionou certinho aqui, está ok. Olha lá. Eu acho que ele tá com um pouquinho aqui, ó. Ou será que é o display block da imagem? Deixa eu ver. Display block, é isso mesmo. Faltou dar um display block aqui na imagem. Porque você vê que ali embaixo tá um espacinho, ó. Deixa eu atualizar para você ver, ó. Você tá vendo que tá um espacinho branco aqui? É por causa da imagem. Então, aqui no reset, só dá um display block. Agora, o nosso slide principal tá pronto. O que tá faltando fazer agora? Basicamente, é fazer a nossa thumbnail, tá? Então, vamos fazer a configuração do HTML. Então, aqui embaixo, eu vou criar uma div chamado slide thumbnail, tá? E aí vai ser a mesma receita de bolo que tá aqui, ó. Eu vou até copiar, ó. Sweeper, Whopper com Sweeper slide dentro. Que é a mesma imagem que vai utilizar. Vou salvar. Olha lá, o slide caiu aqui para baixo. Ó. É esse slide que a gente está criando agora. Esse aqui está pronto. Então, agora a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a configuração de JavaScript para depois a gente ir pro, como é que fala? Ir pro CSS. Então, logo aqui em cima, eu vou criar um var thumbnails recebe new sweeper, o nome do nosso slide aqui, ó. O nome que está aqui tem que ser igual o que você vai colocar aqui, senão o slide não funciona. E coloca como classe, tá? Pode ser ID? Pode também, mas por padrão eu sempre coloco slide. Eu sempre coloco classe. Então, com isso aqui o nosso slide para funcionar, se eu passar ele aqui vai estar funcionando normalmente. Agora a gente tem que fazer as configurações. Eu vou criar um objeto aqui, tá? Olha lá. E aí vai ter a seguinte configuração. A primeira, eu quero que mostre 5 imagens, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, dentro aqui das configurações do Sweeper, a gente tem um item chamado Slides per View. E aqui a gente coloca o número de slides que a gente quer que apareça.
Eu vou salvar, ó. Olha lá, ó, apareceu 5, ó. Tá começando a tomar forma. Agora ele não vai passar pro lado, não. Por quê? Porque ele tem justamente 5 imagens, 5 slides. Então ele não tem nada para frente. Então ele vai travar. Agora eu vou dar o espaçamento entre os slides. Então aqui, ó, tem um outro item chamado Space Between. Vamos pôr de 30. Olha lá, ele vai dar 30 pixels aqui nas laterais, ó, para dar esse espaçamento aqui, tá? E agora, o que eu vou fazer? Tem uma propriedade que eu vou colocar que ela se chama Watch Slide Progress. O que essa propriedade faz? Basicamente, ela vai ficar monitorando quando tiver uma alteração no slide principal. Para quê? Porque na hora, por exemplo, eu estou no slide 1. Se eu passo para o 2, nesse slide thumbnail tem que fazer alteração também. Ele tem que ir para o slide 2, ele tem que acompanhar. Então, essa propriedade, eu tenho que colocar ela dentro do slide thumbnail para ele ficar monitorando o que está acontecendo no outro slide. Então, essa propriedade chama Watch Slides Progress. True, correto? Beleza. E agora, como que eu faço pro meu slide de cima ficar ligado com a thumbnail e a thumbnail ficar ligado com o meu slide principal? Basicamente, a gente vai vir aqui no slide principal e a gente vai colocar um item chamado Thumbs. E dentro desse Thumbs, a gente tem que passar uma simples configuração dentro do objeto, que é que se chama Sweeper. O que eu vou passar dentro desse Sweeper? O nome do slide que eu quero que fique interligado. Qual o nome que eu vou passar? Thumbnails, que é este aqui, ó. Então, por isso que eu criei esse slide thumbnails primeiro que o slide principal, porque tem que ser nessa hierarquia. Se eu pegar esse slide e jogar lá para baixo, não vai funcionar, tá? Então, porque a montagem tem que ser dessa forma. Então, na hora que eu salvar, olha para você ver. Cliquei no slide 2, olha lá. Olha para você ver. Já tá funcionando, certo? Aqui não tá mostrando qual que tá ativo, porque a gente tem que fazer isso via CSS, tá? E agora o que a gente vai fazer? Então, vamos lá para a parte CSS, porque a parte de JavaScript a gente basicamente terminou, tá? Então agora a gente vai trabalhar o CSS. Então aqui eu vou abrir slide thumbnail. Vou ter que copiar aqui para a gente não correr risco de copiar errado. Olha lá. Slide thumbnail. Correto? E agora a gente vai fazer o seguinte. Position Absolute. Porque eu quero que o slide aqui, ó, fique por cima dos outros, tá? Vou dar um bottom de 30 pixels. Ele tá por baixo ali, mas ele tá aqui, tá? Vou dar um left. Deixa eu já dar um z-index aqui de 2, só para ele ficar por cima aqui, pra gente conseguir enxergar ele. Olha lá, ele tá aqui, ó. Certo? Calma que daqui a pouco ele vai melhorar aqui, porque eu tenho que mexer na configuração dele, tá? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Width 900 pixels, que é aquela área dele ali, ó. Essa área que eu quero que ele ocupe, tá? Para ele ocupar certinho. Olha lá, ó. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar um transform translate x de menos 50% juntamente com left de 50%. Para quê? Para garantir que ele vai ficar aqui no meio sempre, tá? Vou dar um overflow hiding só por questões de garantia, beleza? Olha lá, já está posicionado bonitinho. Agora a gente vai trabalhar nessa configuração aqui das nossas thumbnails, tá? Então eu vou abrir o sweeper slide aqui. Que é cada item desse é um sweeper slide. Então eu vou dar um width 100%, range 100%, não, range 100 pixels. Eu quero que ocupe 100 pixels só de altura. Vou dar um border radius de 8 pixels. Só que não vai pegar o border radius, por quê? Porque eu preciso colocar um overflow hidden para que apareça lá, ó. Correto? Ela já está mostrando, ó, de 8 pixels. Vou dar um cursor pointer. Na hora que eu passar o mouse, ele põe uma setinha aqui.
E aí, eu vou usar uma propriedade filter nele para quê? Para deixar esse tom cinza aqui que eu deixei em todos que não tiverem ativos. Só vai ficar colorido justamente o slide que tiver ativo. Tá? Então aqui ó, eu vou usar filter gray scale 100%. Olha lá, todos ficou cinza. E aí na hora que tiver essa passagem do transition colorido pro transition preto e branco, eu quero dar um transition, eu quero que fique suave essa transição. Então vou dar um transition, filter, peraí, deixa eu apagar, transition, filter, 0.3 milissegundos com animação de easy, tá? Feito isso, ó, show de bola, funcionando, tá? Agora, vamos só colocar aquela massa que eu falei para você, que eu costumo colocar. Objective Cover, olha lá, todas as imagens tá encaixadinha. Porque se eu não tivesse colocado isso, não sei se você tá vendo aqui, ó, não sei se tá dando para ver, o Border Radius só aplicou na parte de cima, mas na parte de baixo não aplicou. Por quê? Porque a imagem tá com o Max Width 100%, ou seja, ela não tá vindo até aqui embaixo, a imagem tá ficando proporcionalmente encaixada aqui, mas por ela estar proporcionalmente encaixada aqui, a altura dela não tá pegando toda a área que precisa ser pega, que é a área de 100 pixels. Então, eu usei esse Width 100%, Range 100% e Objective Cover para poder encaixar ali certinho. Olha lá. Ó. Porque aí você vê que não meio que distorceu a imagem. Se eu tirar o Objective Fit, olha lá para você ver, ó, ele estica a imagem. Fica feio. Então, o Objective Fit Cover serve para não deixar que isso aconteça lá. Ela fica proporcionalmente encaixada. E agora, como que faz para deixar esse item ativo colorido? Basicamente, deixa eu mostrar para você aqui, ó. A gente não precisa criar mais nada em JavaScript. Por quê? Vou atualizar a tela. Vamos colocar o mouse nesse primeiro sweeper aqui. Olha as classes que ele coloca automaticamente via JavaScript por causa da configuração que a gente fez. Tem a classe Sweeper Slide Active, Sweeper Slide Thumb Active. Na hora que eu mudar de slide, preste atenção no que vai acontecer com essas classes. Eu vou clicar aqui no slide 2. Olha para onde que foi a classe Sweeper Slide Thumb Active. Foi para o segundo slide. Ou seja, foi para onde eu cliquei. Então, basicamente é só a gente vir aqui via CSS e colocar traço thumb active. Se ficou confuso na tua cabeça, calma aí que você vai entender. O que acontece? Quando eu faço essa concatenação no Sass, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Sweeper slide traço thumb active. Então é a mesma coisa. Eu não coloco pontos, eu coloco traço para concatenar isso aqui com isso aqui. Então, ó, sweeper slide thumb active, tá? Vai ter o quê? Um filter grayscale 0, que eu vou resetar. Olha para você ver agora. Legal, né? Aí você fica achando que é um bicho de 7 cabeças. Mas você tem que pensar que você tem que usar a lib ao seu favor. Se ela já deixa tudo pronto para você, só para você customizar, por que você vai reinventar a roda? Entendeu? Não tem por que você ficar reinventando, meu amigo ou minha amiga. Olha aqui. E com isso a gente finalizou a aula. Olha que simples que ficou esse slide. Então, já é um baita de um componente para você utilizar aí nos seus projetos. Vai lá para você criar um componente desse em 30 minutos. E olha que eu fui explicando. Então, na hora que você pegar a manha, entender como que funciona a configuração, você faz um slide desse em 10 minutos. E para mais dúvidas em relação, dá uma olhada aqui na documentação. Tem inúmeros tipos de slides que a gente pode fazer. Inclusive, olha esses tipos de slides que a gente faz. Olha aqui. Pode vir aqui, ó, colocar certas configurações. Por exemplo, esse Effect Creative aqui é uma nova feature deles. É uma nova configuração que a gente pode colocar essas animações de slide. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui ele cita várias, ó. Então, por exemplo, eu quero colocar, eu acredito que essa aqui é o penúltimo slide. Então a gente vem aqui, ó, ele tem esse elemento chamado Creative Effect, e lá naquele effect onde que a gente colocou Fade, a gente troca para Creative. Então vamos só para colocar aqui, só para você entender como é que funciona
o Sweeper. Então aqui no slide principal eu vou tirar, vou colocar Creative no lugar do Fade e vou copiar esse objeto aqui. O que está fazendo isso aqui? Basicamente, quando eu voltar o slide, ele executa uma animação. Quando eu avanço o slide, ele executa outra animação. Então, ó, vou copiar tudo isso aqui. Vê onde você está copiando certinho. Porque quando você coloca o mouse em cima em cima da chave, ele mostra onde que ela fecha, que é aqui. Então você copia, certo? Vai lá no slide nosso principal. Cola e vamos lá ver se vai funcionar. Olha que legal. Fica zoado demais. Eu acho que fica muito baiano isso aqui. Mas, olha para você ver. Fica legal. Olha lá, ó, esse slide aqui também, ó. Vou colocar aqui. Olha lá. Olha lá pra você ver, tanto que é simples fazer esse tipo de slide. Vamos ver outro aqui bem legal pra gente ver. Vou ir subindo aqui, a gente vai testando. Vou apagar, colocar o outro. Vamos ver o que vai executar aqui. Ah, olha que legal. Então, é muito simples de você utilizar o Sweeper. Ele dá para fazer muita coisa. Olha esse aqui que legal. Como se ele fizesse um efeito paralaxe, ó. Olha, interessante, né? Então, use e abuse do Sweeper Slide, tá? Ele é bem simples, tá? Inclusive o slide que a gente fez, ele tá aqui, ó. Olha aqui o tanto de tipo de slide que tem. Olha aqui os efeitos. Esse de caixa de box. Esse aqui, ó, o efeito de page que eu te ensinei a fazer. Tem aqui, ó. Cadê o de thumbnails? Ó, aqui, ó. Que eu ensinei você a fazer, ó. Tem o de loop também, ó. Então, quando chegar lá no final, ele volta. Nunca termina, entendeu? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você tenha aprendido muito. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. E só um aviso rápido, hein? Quer aprender front-end dessa forma que eu estou te ensinando? Direto ao ponto ali, pegando na sua mão mesmo, te ensinando quais passos que você tem que seguir para se tornar um desenvolvedor front-end? Eu conheço o CodeBoost, acessa aí www.codeboost.com.br, dá uma leitura lá no site, vê a grade. É uma grade que eu pensei com muito carinho, de forma bem direta, para te mostrar quais são o caminho que você tem que seguir para se tornar um desenvolvedor front-end de sucesso, tá? Então, ó, espero que tenha ajudado você bastante esse vídeo e até os próximos. Valeu!